Olá, aqui é Ana Beatriz, juntamente com os alunos Giovana, Gabriela, Gustavo e Letícia. E nós estudamos no Instituto Federal de São Paulo e hoje viemos falar um pouco sobre os contratualistas. A ideia de contrato social parte do princípio de que a sociedade é estabelecida em um acordo comum para que um certo fim seja alcançado. O contrato social é um momento em que o ser humano deixa de viver como um ser natural e passa a viver como um ser que se destaca da natureza, criando suas próprias leis, sua moral, os costumes e um conjunto de instituições para que a convivência seja mais harmônica. Segundo os filósofos contratualistas, há um período da humanidade, que é o período pré-social, em que o ser humano encontra-se em um estado de natureza. O estado de natureza é o período em que a sociedade ainda não se formou, quando não há lei civil e, portanto, uma civilização para amparar o convívio social. Temos como os principais contratualistas modernos os filósofos Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Cada pensador apresenta sua ideia de contrato social, apontando diferentes concepções de estado de natureza e diferentes motivos para que a humanidade aderisse ao pacto social. Esses pensadores também são conhecidos como justnaturalistas, por reconhecer que os indivíduos possuem direitos naturais. O contratualismo é uma teoria política e filosófica baseada na ideia de que existe uma espécie de pacto ou contrato social que retira o ser humano de seu estado de natureza e o coloca em convivência com outros seres humanos em sociedade. Foram esses filósofos contratualistas, os ingleses Hobbes, Locke e o suíço Rousseau. O contrato social hobbesiano surge por meio de uma morte violenta. Assim, decide-se abrir mão da liberdade natural em favor de um Estado que possa garantir a paz e a segurança para seus cidadãos. A concepção de Estado, para Hobbes, é pautada na ideia de que deve haver uma forte concentração de poder estatal a fim de tornar a convivência suportável. Isso seria necessário porque o ser humano, em seu estado de natureza, era, segundo Hobbes, violento e cruel, sendo o ser humano natural uma espécie de lobo do próprio homem. Os impulsos de violência do ser humano em seu estado natural levavam-no a convivência difícil, regida pelo medo, pela desconfiança e pelo caos. O Estado seria a criação necessária para controlar esse modo de vida caótico por meio da força e da concentração da violência. Agora eu vou falar um pouco sobre Thomas Hobbes. Ele foi um filósofo e teórico político inglês. Ele era um monarquista convicto e, em defesa da monarquia em um período de crise política na Inglaterra, ele publicou o seu mais conhecido livro Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder em um Estado Eclesiástico e Civil. A palavra Leviatã designa uma criatura marinha do imaginário antigo, descrita inclusive em passagens do Antigo Testamento, que seria um monstro gigantesco, protetor dos peixes e animais marinhos menores. Isso tem a ver com o modo como Hobbes concebia a sociedade e o Estado, um monstro violento e gigantesco que existia para proteger os cidadãos. O filósofo e teórico político inglês John Locke, ao contrário de Hobbes, era contra a monarquia. Locke foi um defensor do parlamentarismo, forma de governo adotada na Inglaterra no fim do século XVII, e também é considerado o pai do liberalismo político e um dos ancestrais do liberalismo econômico. O estado de natureza, segundo Locke, era um período de plena igualdade entre todas as pessoas. Todos eram regidos pela lei natural, que garantia a posse sobre qualquer bem natural, inclusive sobre o mesmo bem,
sem restrições. Essa lei natural de igualdade irrestrita gerava, segundo o pensador, problemas quando as pessoas queriam a mesma posse. A saída defendida por ele foi a instituição de um Estado civil, com leis e normas sociais que regulamentariam a posse e impediriam os conflitos. A sociedade civil e o pacto social seriam necessários para regulamentar a posse de bens, e o Estado era uma instituição que deveria obedecer a certos limites, principalmente quando se trata da propriedade. Para Locke, o Estado não deveria ter extrema força, como pensou Hobbes, e deveria agir em conformidade com os limites do direito à propriedade. O contratualista John Locke refutou a teoria de Hobbes sobre um estado de guerra constante. Para ele, não há um estado de guerra, mas os seres humanos são naturalmente egoístas e que esse egoísmo leva a disputas de interesses. Segundo ele, o ser humano seria um bom selvagem em seu estado natural. Os seres humanos viveriam em harmonia entre si e com a natureza, assim como fazem os outros animais. Para Rousseau, era no estado de natureza que o ser humano encontrava-se plenamente livre de qualquer amarra institucional que o privava da sua liberdade natural. O ser humano era amoral em seu estado de natureza. Desconhecendo a moral, ele desconheceria também a maldade. A maldade somente passou a ser praticada intencionalmente quando o ser humano descobriu de vez o que era certo e o que era errado, ou o que era bom e o que era ruim. Para Rousseau, o Estado civil havia sido criado de maneira ilegítima, de modo que a sociedade civil baseada na propriedade privada era um meio de corrupção do ser humano. O pensador suíço defendia uma reformulação da sociedade, a fim de que a vontade geral fosse atendida em um governo que realmente quisesse estabelecer o bem social e não simplesmente atender aos privilégios de uma classe dominante. E por último, vou falar sobre o Jean Rousseau. Ele é um pensador suíço, é uma espécie de contratualista crítico do contratualismo. Ele possui uma visão bastante distinta de seus antecessores. Rousseau defendia que o estado de natureza era um período pacífico e que o ser humano é naturalmente bom. Com isso, a passagem do estado de natureza para a criação do estado civil, que é o resultado do contrato social e defendido pelos três autores, tem motivos distintos. Desse modo, o objetivo de criação do estado para Hobbes é preservar a vida e deixar de viver sob constante medo. Para Locke, é preservar a propriedade que já existe desde o estado de natureza. E para Rousseau, é preservar a liberdade civil. E para finalizar o podcast, chegamos à conclusão de que, desse modo, Hobbes, Rousseau e Locke compartilham o pressuposto de que todos os homens nascem livres e, por natureza, são dotados de razão. No entanto, se para Hobbes o estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos, para Rousseau é um estado de bem-estar, no qual os homens vivem felizes e em harmonia. Já para Locke, o estado de natureza é uma condição de relativa paz cancelada pela racionalidade.